Livro de Salmos 29, 11. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: o Senhor abençoará o teu povo com paz. O Senhor abençoará o teu povo Com paz. paz. Está escrito assim, ó: o Senhor dará força ao teu povo e abençoará o teu povo com paz. Amém? Amém. Vira a pessoa da sala com o seu Senhor dará força ao teu povo e abençoará o teu povo com paz. Amém? Amém. Muitas pessoas vão falar assim: pastor, de onde que você tirou essa campanha? Está aí no livro de Salmos, capítulo 30, 29, versículo 11. Quando eu venho, pode se sentar. Quando eu venho trazer um contexto bíblico, que o Senhor dará força ao teu povo e abençoará o teu povo com a paz, eu quero ir com você a um tempo antes do livro de Salmos ser escrito. Aonde, pastor? Eu quero ir com você no livro de 1 Reis, por gentileza. Quem achou o livro de 1 Reis, é só você voltar algum tempo aí. Capítulo 1 Reis, capítulo 17. Amém. E está escrito assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vá para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali se sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Meus amados eternos irmãos e amantes professadores da fé pentecostal, indubitavelmente esse texto está a preço diante de nós. Ele é conhecido por aqueles que amam a palavra do Senhor. Ao saber, os irmãos, a palavra do Senhor é como um mar sem profundidade, ao qual você mergulha e não encontra o fundo. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que quando ela penetra no coração, ela corta para a direita e corta para a esquerda. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos confronta. A palavra de Deus é o que nos exorta. A palavra de Deus é o que nos cura. A palavra de Deus é que nos transforma. A palavra de Deus, aquele que ouve, ele começa a ter fé. Por quê, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê, pastor? A palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos traz santidade. A palavra de Deus, ela nos traz santificação. A palavra de Deus, ela nos traz transformação. Ei, se você quer quer ser transformado, é somente a palavra de Deus que vai te transformar. Homem não te transforma, mulher não te transforma, nada pode te transformar a não ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos traz sobre nós algo sobrenatural, ela nos traz algo que se chama assim entendimento. E quando nós trazemos a palavra de Deus, é Deus aplicando em você o conhecimento, é Deus te aplicando o conselho, é Deus te aplicando a verdade, é Deus te aplicando algo no teu coração que é bom, que é perfeito, que é agradável. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela nos traz transformação. Quando eu venho, algum tempo atrás, antes do livro de Salmos ser escrito, no livro de Reis, eu venho trazer aos irmãos algo que aconteceu. Primeiro começa a reinar no livro de
1 Reis, capítulo 1. A palavra vem nos dizer que começa a reinar. A reinar, quem que começa a reinar? Começa o reinado de um rei. Este rei com o nome de Acabe. Amém, igreja? Amém. Amém. No livro de 1 Reis, capítulo 16, já nos relata que Acabe começa a reinar, a partir do versículo 29. Acabe, quando ele começa a reinar, a palavra de Deus ela é clara e objetiva, e fala que Acabe ele estava reinando, sim, porém ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Quando a palavra de Deus ela nos traz essa afirmativa que Acabe está reinando e ele está trazendo para dentro da congregação de Israel, ele está trazendo a idolatria para dentro da congregação. Ele está reinando, mas ele está fazendo confusão juntamente com a sua esposa Jezabel. Ele começa a trazer para dentro do povo de Israel algo que se chama-se a idolatria. Eles levantam ali um altar para Baal, eles começam a adorar outros deuses e esquecem do Deus de Israel. Amém, igreja? Amém. Quando nós buscamos o entendimento de quem era Acabe era um rei cruel, ele era um rei que se levantava contra o povo de Israel, e o que ele queria era matar os profetas. O que Jezabel queria era exterminar com os profetas, exterminar com a escola de profeta. Naquele local havia uma escola de profeta, aonde as pessoas elas eram doutrinadas e ensinadas a palavra. E ali, quando você começa a buscar a palavra, você começa a falar coisas e Deus começa a trabalhar no seu favor. Isso se chama-se profecia. Isso se chama-se profecia que vem do céu. Entenda, quando Elias ele está cheio de Deus, ele está cheio de quem, igreja? Ele chega com autoridade diante de Acabe, e ele vira para Acabe e fala: segundo a minha palavra. Entenda uma coisa, ele não falou segundo a palavra de Deus, ele falou segundo a palavra dele, porque o homem, quando está cheio de Deus, ele tem a autoridade. Entenda isso. Acabe, ele diz para Elias, ele diz para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho, não vai cair água do céu. Entenda isso. Se nós que passamos por alguns dias atrás sem chuva, passamos por uma luta, sim ou não? Verdade. Você se lembra algum tempo atrás que o sol estava escaldantemente? Sim ou não? Sim. Pessoas ficaram doentes, sim ou não? Sim. Pessoas ficaram desidratadas, sim ou não? Sim. Assim acontece nesse período. Neste período, quando Elias profetiza que não ia cair orvalho do céu, e quando ele profetiza que não ia cair chuva do céu, deixa eu dizer uma coisa: ele provocou o rei, ele provoca Acabe, ele provoca Jezabel. E quando ele provoca Acabe, provoca Jezabel, a única sentença que tinha para Elias era a morte. Amém? A única sentença que tinha para ele era a morte. Então a palavra vai nos dizer que Deus ele manda Elias fugir para a beira do Querite. Entenda, a beira do Querite não é um rio. A beira do Querite ele é apenas um ribeirinho, uma nascente de água, a qual minava a água ali. E quando começa a minar a água ali, deixa eu te explicar uma coisa. Elias tomava daquela água. Elias, ele tinha que beber a água do ribeiro, a água de Querite. Mas entenda algo: quando não chove, o ribeiro seca. Quando não tem mais chuva, não tem ribeiro. Você pode perceber que quando não chove muito tempo, os rios secam, sim ou não? Sim. Lagoas secam, sim ou não? Sim. Rios, lagoas, nascentes secam, porque não tem água. E neste tempo aqui, acontece que quando Elias vai para a beira do Querite, creio eu, Elias naquele lugar, passando por uma grande prova, por uma grande luta,
sem água, sem ter o que comer. Amém? Amém. Pastor, mas eu sou cristão, eu vou passar por prova? Vai passar por prova. Pastor, eu não sou cristão, eu vou passar por prova? Vai passar por prova. Mas qual que é a diferença? A diferença é que para o cristão há um tempo determinado. A diferença para aquele que serve a Deus há um tempo determinado. A diferença é que todos passarão pela luta e pela prova, sim. Mas quando Deus está no controle, Deus ele começa a trabalhar ao seu favor. Entenda isso, quando você está na presença de Deus, você pode até passar por luta, você pode até passar por prova, mas tem um tempo determinado. Deus está falando para alguém aqui esta noite: buscai o Senhor quando pode se achar e quando Ele está por perto. Buscai o Senhor quando há tempo de buscá-lo. Buscar o Senhor no momento que é o momento agora. É este o momento, porque se está ruim, dias piores virão. Entenda, quando Elias está na beira do Querite, ele apenas comia ali água, ele apenas tomava água, ele apenas comia o que estava nascendo. Mas deixa eu dizer algo para você: não chovia, o rio seca, não tinha uma vendinha perto para ele comprar algum alimento, mas Deus começa a fazer a provisão. Amém. Glória a Deus. Ah, você não entendeu? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo na prova, mesmo na luta, quando você é um homem ou mulher de Deus, Deus começa a mover os céus e a terra ao seu favor. Deus começa a trabalhar ao seu favor. Deus começa a trazer a provisão na sua casa. Deus começa a trazer a provisão no teu lar. Deus começa a trazer a provisão para a sua vida. Basta você apenas começar a entender o propósito de Deus na sua história. Deus talvez está falando para alguém: sai desse local e vai para a beira do riacho, vai para a beira do Querite, é porque é lá que eu quero tratar com você. Deus está falando para alguém: é na beira do riacho que eu quero tratar com você. É na beira do Querite. É na beira do Querite, aonde está tendo a nascente de água. É lá que eu quero tratar com você. Oh, aleluia. Jesus fala: eu sou a água viva. Glória a Deus. Entenda isso. Glória a Deus. Deus começa a trabalhar. E quando Deus ele começa a trabalhar, Deus envia corpos. A palavra de Deus nos diz que os corpos, eles levavam comida de você, a provisão. Oh, aleluia. Entenda. Entenda, Deus começa a levar a provisão. Deus começa a levar a provisão. Deus ele tem provisão para a sua vida. Deus ele tem provisão para a tua casa. Deus ele tem provisão para a sua história. Basta você entrar na peleja e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Deus está querendo ouvir isso de você. O riacho secou. O riacho secou. Sem água é impossível viver, sim ou não? Sim. Você pode ficar até uns 3 dias sem beber água, creio eu. Mas Deus começa a mandar provisão. Deus envia o corpo para alimentar o teu servo. Na época de escassez, Deus envia até o corvo para te ajudar. Deus envia até o corvo para te abençoar. Deus envia até o corvo para te honrar. Entenda isso. Deus envia alguém para te abençoar. Deus envia alguém para te honrar. Porque a irmã estava entrando na igreja aqui, aí ela fechou a porta e voltou para trás. Me chamar para entrar. Amém? Deus faz provisão. Alguém precisa de provisão de Deus aqui? Amém. Se você precisa de provisão de Deus, primeira coisa, na seca, você tem que abrir teu coração. Primeira coisa, na escassez, você tem que abrir teu coração. Primeira coisa, quando você estiver passando a prova, você tem que abrir seu coração e deixar Jesus entrar. Quando você estiver passando pela prova, você tem
que abrir o teu coração e deixar Deus entrar. Entenda. Está passando seca, sim ou não? Está passando luta, sim ou não? Sim. Mas quando você abre o coração para Deus, Deus traz provisão para a sua história. Quando você abre o coração para Deus, Deus traz provisão para a tua vida. Quando você abre o coração para Deus, Deus traz provisão aonde não tem provisão. Ele abre as portas, Ele abre as janelas do céu. Entenda, Deus só abre as janelas do céu quando você abre o teu coração. Deus jamais, Ele vai deixar o servo dele passar pela prova. Deus jamais vai deixar passar pela luta por muito tempo. Entenda? Se Deus enviou para Elias um corvo, imagina para nós. Imagina para nós. A segunda coisa que nós temos que, na seca, procurar um lugar certo. Elias estava na beira do riacho. Elias estava na beira de Querite, na beira do riacho. Deus está falando para alguém: sai da sequidão e vai para onde que mana água. Aleluia. Sai de onde que está seco e vai para onde sai águas purificadoras. Amém. Águas que transformam, águas que restauram, águas que transformam, águas que mudam. A palavra de Deus, ela é a água que transforma a tua vida. A sua vida. Você precisa de sair da sequidão, sair do local de perversidade e entrar no local que a água purifica. Deus está falando para alguém essa noite. É noite de transformação, é noite de mudança, é noite de transformação. A palavra de Deus é que transforma a igreja. Amém. Na seca você tem que procurar o lugar certo. Na seca você tem que abrir o teu coração. Na seca Deus quer abrir e trazer. Na seca Deus quer trazer uma provisão para a tua vida, para o teu coração. Tem gente que está passando pela prova, sim ou não? Sim. Tem gente que está passando pela seca, sim ou não? Sim. Mas tem gente que não abre o coração. Tem gente que não perdoa, sim ou não? Sim. Tem gente que não abre o seu coração. Tem gente que não muda de lugar. Oh, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Tem gente que não aceita correção, sim ou não? Sim. Você quer ver o dia que prega correção na igreja? O dia que todo mundo fica de bem com o pastor. Sim ou não? Sim. Eu já percebi isso. Mas, deixa eu te explicar algo, igreja. Abra teu coração hoje para o Senhor entrar. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Entenda? Deus, Ele abençoa aquele que está de coração aberto. Deus abençoa aquele que quer mudar de lugar. Aquele que quer sair da escravidão, da secura. Aquele que quer sair do deserto e quer ir para o local onde mana água pura. Água que purifica. Águas purificadoras. Água que transforma. Deus quer te purificar. Amém. Na seca, você tem que abrir o ouvido e ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você já percebeu que nós estamos ouvindo a voz de todo mundo falar, de menos a voz de Deus? Sim ou não? Estamos ouvindo a voz de Deus, tem pessoas falando, estamos ouvindo a voz de Deus, sim ou não? Deus está falando com alguém. Deus está falando para você. E às vezes, nós estamos dando crédito às pessoas. Estou esquecendo de dar crédito à voz de Deus. Deus está falando muito de vida que você não tem. Deus está falando de água que você não cai. Deus está falando de vida que você vive. Deus está falando para de fazer coisa errada que você não faz. Deus está falando sai da mulher que você não sai. Deus está falando para de lugar que você não sai. Deus está falando porque o pecado igreja está pela presença de Deus. O que vai te distanciar da presença de Deus, do amor de Deus, chama-se pecado. Pecado. Se você quer ser uma mulher de Deus, peça do Senhor, do Senhor, e o Espírito de verdade.
Se você quer receber Deus, começa a buscar o Senhor. Começa a entregar a sua vida para Ele desde já. Entregar graça para Ele. Entregar a tua família na mão do Senhor desde já. Deus está falando de até não quer nos dar frente do nosso Deus. Você sabe que Deus falou uma vez só para os animais. Ele falou uma vez que Deus vai levar Noé, se for 100 anos mais um povo. Entenda? Noé pegou 100 anos mais um povo. E o povo deu. Entenda algo. Jesus falou assim: que no final do tempo, o povo de Deus seria o povo seria errado de Noé. Porque o povo vai ouvir, mas o vai. Jesus está voltando. Jesus. E pergunta para ela: como está a sua vida? Como está a sua vida? Jesus ele vai voltar. O interessante é que vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Tem pessoas que estão falando, ainda dá tempo de voltar para Cristo. Uma coisa eu te digo: o amanhã só pertence ao Senhor. Ah, pastor, dá tempo ainda, eu sou muito novo para morrer. Deixa eu dizer para você: se fosse assim, criança não morria, é muito novo. Para nós tomarmos posição de cristãos. Sair da sequidura, sair onde está seco e entrar onde brota água. Aonde brota água. Glória a Deus. Também comigo? Aleluia. Na seca nós temos que estar ouvindo a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade dele, amém, igreja? Nós fazemos a vontade de todo mundo, de menos a vontade de Deus, sim ou não? Basta seu patrão falar assim: fica até mais tarde, você fica. Sim ou não? Sim. Mas quando Deus fala conosco, nós não fazemos. Você pode perceber, Deus fala comigo e contigo muitas vezes. E muitas vezes nós não fazemos o que Deus manda. Deus tem falado para você. Hoje é noite de mudança de vida, de transformação de vida. Hoje é noite de abrir o coração e deixar Deus entrar. Ultimamente nós estamos cantando, ultimamente nós estamos pregando, falando muito sobre a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Deus ele quer derramar a sua Shekinah sobre nós. Deus ele quer derramar a sua Shekinah na nossa vida, na nossa história. Deus ele quer fazer algo novo. Deus ele quer fazer algo novo na minha vida e na sua igreja. Para isso nós temos que abrir nosso coração, nós temos que sair de um lugar de perdição. E para isso nós temos que dar ouvido para Deus. Temos que dar ouvido para aquilo que Deus está falando. Nós temos que respeitar as coisas de Deus. Nós respeitamos muitas coisas, de menos a casa de Deus, sim ou não? Nós temos temor e medo de muitas pessoas, nós não temos medo e temor de Deus. Nós não temos medo da mão de Deus, do pesar de Deus. Tem pessoas que hora dessa estão trocando de vir ao culto para assistir um Big Brother. Sim ou não? Sim, verdade. Para assistir a novela, o futebol. Deixa eu dizer para você, igreja, quando você coloca essas coisas na frente de Deus, você está falando para Deus assim que isso é mais importante do que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Verdade. Imagina que Jesus ele derrama o sangue dele por nós, por mim e por você. Ele derramou algo precioso na cruz do Calvário. O sangue dele, por mim e por você. Ele derramou. Esses dias eu não sei o que eu estava conversando, que eu falei assim: olha, Jesus ele pagou a cédula, a nota promissória por você. Eu não lembro quem foi, mas eu estava conversando com a pessoa, eu falei isso com ela. Jesus ele pagou o preço por você. A Bíblia fala que ele rasgou a cédula, a nota promissória. Alguém já comprou aqui na mão do cearense aqui?
fiado. O camarada chega lá, ele chega com um boleto, 49 prestações na coxa, R$ 200. Sim ou não? Sim. E o cara está lá todo domingo na sua porta te cobrando. Sim ou não? Sim. E depois que você termina de pagar as 49 parcelas, lá ele rasga o boleto. Sim ou não? É ou não é assim? Não é? O cara vende certo, vende coxa, vende rede, vende panela, vende tudo. Sim ou não? Mas ele te vende na confiança, sim ou não? Ele fala assim, ó, eu tenho certeza que você é um bom pagador, que você é um bom pagador. Sim ou não? Mas quando você termina de pagar, ele rasga aquela promissória. Aquela promissória lá não vale nada para ele. Vai falar que loucura que é essa, pastor? Porque se você não pagar, ele não vai mandar uma promissória para o SPC, ele não vai fazer isso. Primeiro que ele não tem um cadastro no Serasa, no SPC. E segundo, ele vai ficar todo domingo de manhã cedo na sua porta te cobrando. Sim ou não? Mas por que eu estou trazendo essa comparação aqui? Porque depois que você termina de pagar a sua última parcela, a nota é rasgada, a promissória é rasgada. E Jesus vai para você, Jesus ele te comprou na cruz do Calvário e a Bíblia diz que a nota promissória foi rasgada. Aquilo que você devia, ele pagou para você. Entenda, aquilo que você devia, pelo Jesus ele pagou para você. Nascer, você tem que obedecer à voz do Senhor. Comece a obedecer a Deus. Comece a obedecer a Deus, que Ele vai começar a fazer algo para você. Amém, igreja? Amém. Nós obedecemos todo mundo de menos a palavra de Deus. Nós obedecemos tudo e todos de menos a palavra do Senhor. Entenda algo. Se no mundo tem regras, no céu também tem. Você que dirige, se você avançar um sinal, mesmo que a polícia não esteja presente, você tomará uma notificação, porque a maioria dos sinais tem radar. A maioria dos sinais tem radar. E quando você avança um sinal, você acabou de infringir a lei. Entenda isso. Quando você não ouve a voz do Senhor, você está infringindo uma lei celestial. Isso é forte demais. Se você para seu carro num lugar que é proibido parar e estacionar, você toma uma multa. Mas quando você não ouve a voz de Deus, você está infringindo uma lei dos céus. Dos céus. Quantas pessoas que saíram da presença de Deus e não estão mais conosco? Quantas pessoas que saíram da presença de Deus e não estão mais conosco, porque infringiu a voz de Deus? Porque foi contra as coisas de Deus. Pode ver, pode perceber. Muitas pessoas que saíram da presença de Deus, elas perderam. Porque quando você sai da presença de Deus, você só perde. Conheço pessoas que hoje elas choram porque o pecado trouxe maldição na vida. Há pouco tempo, a pastora, nós fomos visitar um senhor, e esse senhor, ele falou assim, ó, na terça-feira, pastor, eu estarei com o senhor no culto. Saí da minha casa, saí mais cedo, passei na casa dele, chamei, bati no portão, buzinei, ele não saiu. Na quarta-feira, ele tomou um tom, morreu. Você sabe que Deus está te chamando, Deus está te dando uma chance de vida, e muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que Deus está nos dando. Entenda? Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu estava longe, e uma pessoa me ligou e falou assim, foi o pastor da Bíblia, eu acho. Pastor, o senhor morreu. Eu
O pessoal quer que você esteja lá para fazer um culto fúnebre. Eu estava longe, eu vim de longe. Eu estava no meu cidade. Eu vim correndo. Nós chegamos no enterro, nós já estávamos enterrando já. Mas nós chegamos. Deixa eu falar para você, quando você não quer nada com Deus, Satanás quer algo com você. Sua alma. Quando você não quer nada com Deus, Satanás está à procura da tua alma. A Bíblia diz no livro de Jó que onde está Satanás no inferno? Não. Onde está ele? Ao derredor. Ele está procurando alguém para se tragar. Ele está procurando uma alma para se levar. Entenda isso, igreja. Está na hora de nós começarmos a tomar posição de cristão. Começar a ouvir a voz de Deus. Começar a praticar a Bíblia, a palavra. Começar a estar nos cultos para aprender a palavra. Começar a buscar, a adorar a Deus. Sim ou não? Sim. Estamos precisando disso. O mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Se o mundo já é do maligno, ele não está preocupado com quem está no mundo. Entenda isso. Satanás não está preocupado com quem está lá fora. Satanás está preocupado com quem está buscando a Deus. Entenda isso. Deus tem compromisso com quem vem com ele. Como isso diz isso, pastor? A Bíblia que fala. Elias disse, na minha palavra, não vai cair nem água do céu, nem orvalho do céu, não vai cair chuva, vai todo mundo morrer a seca. Entenda isso. Vai morrer na seca. Segundo a minha palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E Acabe, filho de Orni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orni, sobre Israel em Samaria 22 anos. Imagina um homem reinou 22 anos. E 22 anos de desgraça em Israel. E fez Acabe, filho de Orni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que foram antes dele. 22 anos reinando em Israel. Entenda isso, gente. Chega uma hora que Deus cansa. Deus está te dando oportunidades, mas chega a hora que Ele cansa. Deus vira para Elias e fala, vá lá, Elias. Profetiza. Elias chega para cá e fala, segundo a minha palavra, não vai cair vale dos céus. Segundo a minha palavra, não vai chover. Imagina, se pouco tempo que nós vivemos aqui, com o calor que estava, acho que teve até apagão, porque não tinha água para produzir energia em alguns lugares. Imagina nessa época, que o povo comia aquilo que plantava. E se não tinha chuva, não tinha que comer. Sim ou não? Sim. Não tinha chuva, não tinha água para beber. Entende? Quando você faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus está te dando chance de você voltar atrás e de você corrigir aonde você tem errado. Entenda isso. Nascer. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Nascer. Nós temos que obedecer com o que Deus está falando conosco. Ou você é cristão, ou você não. A Bíblia diz, o que se está sujo, se suje mais. Mas o que está limpo, se limpe mais. Quero ser categórico de falar isso com vocês. Porque
pastor? Porque Jesus está voltando. Às vezes você está vivendo uma sequidão lá fora no mundo. Às vezes você está fazendo aquilo que não agrada os olhos do Senhor. Olha que Deus está te dando mais uma oportunidade de vida. Porque a maioria só pertence a Ele. Ai, pastor, eu não tenho tempo para vir ao culto. Eu não tenho tempo para Deus. Quando você não tem tempo para Deus, Deus ele não pode ter tempo para você. Eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. Deus não pode ter tempo para fazer as coisas para você. Eu não tenho tempo para adorar a Deus. Deus ele não pode ter tempo para te abençoar. Nós somos peregrinos na terra. Estamos aqui de passagem. Sim ou não? Verdade. Foi poucos dias agora aí, um rapaz que trabalhava no Carajás, ele esqueceu a chave e ele voltou de moto. Ele mora aqui no Firmeza. E quando ele fez a curva ali que tem em cima ali na Avenida Firmeza, ele bateu de frente com um caminhão, eu acho, um ônibus, não sei. Bateu na estrada, caminhonete, ele bateu de frente. Foi coisa de segundos. Às vezes o seu tempo está limitado. E Deus pode limitar o seu tempo na terra. Estou pregando para você essa noite. E Deus está me ajudando a trazer essa mensagem. Glória a Deus. Eu lembro que uma banda de rock chamada CC, o vocalista dela, ele chama-se Bruce Dixon. Ele escreve a música que fala assim: estou descendo ao caminho para o inferno. E os meus amigos estão vindo atrás de mim. Não, é Bon Scott, o nome do vocalista. Bon Scott. Ele escreve: estou descendo a estrada em direção para o inferno. E os meus amigos estão vindo atrás de mim. Uma semana depois, Bon Scott morre. E Satanás estava de braços abertos ao esperar. No Brasil, no Canecão, Cazuza acende um cigarro de maconha só para o alma e fala: Deus é pro Senhor. 2 semanas depois ele morre, contaminado por AIDS. O dono do Titanic, ele quebra uma garrafa de champanhe sobre aquele navio e fala: nem Deus afundará este barco. O barco bate no iceberg e se afunda. E muita gente morre. Quero dizer para você, igreja, que o seu tempo não é o tempo de Deus. Deus está chamando você para um recomeço. Porque amanhã só pertence a Ele. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. John Lennon, ele falou: Beatles é mais conhecido do que Jesus Cristo. Tomou um tiro no peito e morreu. Uma coisa é certa: ou Deus te leva, ou Ele te converte. Glória a Deus. E você sabe como que você se converte? Nos piores momentos da sua vida. É na seca. Comigo foi assim. Caí de uma caminhonete a 80 km por hora, doidão, drogado, cheio de vinho, de uísque, maconha e cocaína na cabeça. Pulei do F1000 a 80 km por hora. Acordei no
No hospital, o médico costurando a minha cara, todo destruído. Às vezes Deus precisa te lançar fora de um carro para você se converter e aceitar Jesus. Às vezes você vem para Jesus faltando o braço, faltando a perna. Ah, pastor, mas Deus é mau? Não. Isso aí para você ter testemunho para contar. Verdade. Você volta com a sequela para você se tornar grande pregador, ganhar grandes almas. Entenda isso. Elias, quando profetiza, ele está cheio de Deus. Entenda isso. Elias, quando ele profetiza, ele está inundado de Deus. Porque se fosse dele mesmo, ele falava em nome do Senhor. Não vai chover, ele falou no meu nome. No meu nome. O homem, quando está cheio de Deus, ele se santifica. Deseja mais Deus na sua vida. Amém. Deseja mais Deus na sua história. Tem muitas pessoas que se afastaram de Deus. Deus está sendo o segundo plano para a vida dela. Entenda isso. Ou Deus te leva, ou Deus te converte. Verdade. É verdade. Porque a palavra diz: eis que estou na porta, e nela eu bato. Jesus está falando para alguém: eis que eu estou na tua porta do teu coração batendo. E se você abrir o coração, eu vou entrar. E eu vou te transformar. Eu vou te tirar do pó e te colocar no patamar alto. Entenda isso. Uma hora dessa, tem muitas mães chorando, muitos pais chorando, porque perderam os seus filhos. Muitas vezes a mãe fala: filho, não vai, eu vou. Filho, não faz, eu faço. Filha, não vai, e não vai voltar nunca mais para casa. Entenda isso. Jesus está montando a igreja. Começou a guerra em Israel. Começou guerra na Rússia contra a Ucrânia. Já tem mais de 2 anos já. Começou guerra em Israel. Interessante que a Bíblia fala, não sou eu, que Jesus voltará quando cessar a guerra em Israel e chegar à paz. Entenda isso. Jesus está voltando. Quero ser cristocêntrico na sua vida. Eu quero trazer Jesus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero trazer isso para o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui, mas às vezes tudo está seco lá fora. Às vezes se secou, querer se secou. Às vezes, querido, está secando. Você está perdido, você não sabe para onde vai. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus: eu sou o caminho. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está falando que Ele é o local para se seguir. Vem Jesus e diz assim: eu sou a porta. Raciocina. A Bíblia fala que tem 2 portas. A que vai te levar para a perdição é a porta larga. Ela está te levando para a perdição. E é uma coisa que eu quero que você conheça: o seu status. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte física e a morte espiritual. E aquele que morreu espiritual não entra no reino do céu. E aquele que morreu fisicamente, sem Cristo, não vai entrar no reino dos céus. É muito bom, pastor. Ele é bom demais. Deixa eu dizer uma coisa para você: pessoas boas também vão para o inferno. Só serão salvos aqueles que reconheceram Jesus como o exclusivo Salvador da sua vida. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão a todos aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas. Se colocar a mão no serpente, não acontecerá nada. Colocar a mão sobre os enfermos e os curarão. Ah, era muito bom
No inferno está cheio de gente boa. Esse cara é o cara. Essa moça, ela era cara. Jesus está voltando à igreja. Sai da sepultura. Ergue a tua cabeça. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de mudar de vida. Eu preciso de viver uma vida de santidade. Eu preciso de viver uma vida diante da tua presença. Aí você vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é uma morada eterna. Morada eterna. Amém, igreja? Amém. Palavra que fala isso, eu estou apenas trazendo a palavra para o teu coração. Aleluia, Jesus. Porque a palavra, ela muda nossos estados. A palavra, ela muda o nosso conceito de vida. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Entenda isso. O mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo primeiro ressurgirão. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Estou te consolando essa noite com essa palavra. Glória a Deus. Noite de restituição, de mudança. Glória a Deus. Porque Deus não nos destituiu para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que morreu por nós, para que vigiemos e que durmamos e vivemos juntamente com Ele. Amém? Amém. Amém. Fique de pé se você puder. Aleluia. Que cada um de nós saiba, pois, possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus está te chamando essa noite para uma mudança de vida. Aleluia. E cantava no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo, nação, para que o nosso Deus fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão na terra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Talvez você está na sequidão lá fora. Jesus quer te trazer para aquele lugar, para a beira do ribeiro, para a beira do ribeiro para tomar água fresca, água que vem dos céus, Glória a Deus. água que vem dos céus. Amém? Feche